A paz do Senhor, meus amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Genival e hoje venho trazer a 23ª parábola para a nossa reflexão, que o título dessa parábola será a do filho perdido. Desde já, eu quero pedir que os irmãos venham deixar o seu like, compartilhar e os irmãos venham também, após se inscrever e compartilhar, venham deixar o seu compartilhamento aqui, ó. Vamos ver compartilhar esse vídeo que está aqui embaixo, perto de se inscrever. Está aqui, ó, um pouco acima na esquerda. Então uma setazinha para cá. Vai lá e compartilha no status do seu WhatsApp, no status do seu Instagram, ou se não, compartilhe esse vídeo no Facebook, baixa ele pelo Snaptool e depois compartilha. Amém? E quero fazer uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus eterno Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, estar ministrando a Tua palavra, meu Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar em nossos corações aquilo que Tu queres, Senhor. Pai, nos ajuda, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, e nos dá um restante de dia abençoado, meu Pai. Que o Espírito Santo venha repousar em paz em nossos corações. Em nome de Jesus, fica conosco, meu Pai. Amém e amém. Amém? E vamos lá, né, para a síntese que diz: Deus dá oportunidade para que um dia o perdido volte para a sua casa. Ou seja, Deus ele dá oportunidade para que o perdido volte para a sua casa. Ou seja, Deus ama, Deus quer que aquele que se afastou volte novamente para a sua casa. E nós observamos, né, que já faz terceiro vídeo, né, já na verdade, né, que o primeiro foi sobre a ovelha perdida, o segundo foi sobre a dracma e hoje será sobre o filho pródigo. Interessante, né? Essas três parábolas falam de um assunto só. E vamos lá para o texto bíblico, que vai dizer, se encontrará em Lucas, capítulo 15, no versículo 11 até o 24, que vai dizer: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então Caim se disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vindo ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Interessante, né? Que esse texto ele é muito profundo. Como nós observamos muitas vezes, né, que esse texto ele é pregado mais nas ruas, culto campais, culto nos lares. Nós observamos que esse texto bíblico ele é muito pregado nesses lugares. Dificilmente ele é pregado lá na tribuna, que é no altar da casa do Senhor. Dificilmente. E dificilmente, né, você vê um vídeo sobre o filho pródigo no canal, né? Principalmente no meu. Eu tenho por mim que eu já trouxe este vídeo sobre o filho pródigo, mas eu não tenho certeza. Mas vamos lá, né? E o texto bíblico nos ensina que o filho estava perdido e foi achado. Quantos filhos que são de Deus, entre aspas,
eram os filhos de Deus estão perdidos nesse exato momento? Por isso que eu digo para vocês, irmãos, compartilhe este vídeo, para que este vídeo chegue em uma pessoa que necessita da palavra. Por isso que eu digo a vocês, porque Deus, Ele quer salvar. Por isso que é interessante que quando você compartilha, porque vai indo mais para frente. Interessante que sempre há um caminho de volta para casa. Sempre há um caminho que leva você de volta para a casa do Senhor. O Senhor vai te buscar aonde você estiver. Por isso que o interessante dessa parábola que o filho estava todo sebento, todo feio, todo triste, mal ajeitado, mal arrumado. E se nós for analisarmos, ele saiu de casa bem bonito, roupa elegante, um camelo, com as suas riquezas, e acabou voltando sem nada, nem camelo tinha. O interessante é que ele passou mais de não sei quanto tempo para voltar para casa, porque ele não tinha camelo, ou se não jumento. Alguns estudiosos dizem que foi para outro país. Imagine só, se tiver ido para outro país, quanto tempo ele daria para ele voltar? Pois é, interessante, né? Pois é, e o Senhor está sempre em busca das ovelhas que se perderam. Por isso que essa mensagem ela é muito pregada nas ruas, como eu falei anteriormente, porque ela se encaixa bem, porque tem muitos descrentes, muitos perdidos que necessitam de Jesus, necessitam do vazio que é para ser preenchido por Jesus, necessita da água da vida, necessita do Senhor Jesus, porque só Jesus pode preencher o homem, só Jesus pode trazer no homem restauração, só Jesus é a água da fonte da vida. Por isso que quando o homem aceita Jesus, continua firme, ele tem uma extraordinária mudança na vida dele, ele se torna um novo homem, e se torna um feliz, um alegre, um honrado, porque ele conheceu a Jesus. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Por isso que é interessante que venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. O que significa essa carga? Essa carga significa do pecado. E o interessante, eu os aliviarei. E Jesus ele não vai aliviar você depressa, exatamente no estralar dos dedos. Mas não. Jesus ele vai começar a fazer uma elaboração, uma mudança ao passar do processo, porque você será sendo moldado pelo Senhor Jesus, e quando você é moldado pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus te transforma em um vaso de honra, um vaso novo, um vaso adequado, um vaso que tem valor, e nós temos valor para o reino de Deus. É o que dá a pergunta: você quer novamente voltar para os caminhos do Senhor? Você que não é crente e assiste os meus vídeos, você quer aceitar Jesus? Pois deixe abaixo aqui nos comentários: eu aceito Jesus como meu Salvador. Pode colocar: eu aceito Jesus como meu Salvador. Introdução. Deus ama quando o perdido retorna para sua casa, porque o perdido estava cego, mas agora enxerga. Estava morto, voltou a viver. Não tinha mais valor, agora ele é honrado. Era feio, agora é bonito. Não tinha nada, agora tem tudo. Porque ele achou o caminho verdadeiro. Por isso que nenhum caminho que pode te levar para o céu, a não ser a igreja. Cachaças, drogas, bebidas, prostituições, moralidades sexuais, pornografia, não tem como te levar para o céu. Não tem como te salvar. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que a Bíblia nos ensina o lugar, a ponte para a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso que é interessante, né? As coisas mundanas não nos conseguem libertar, mas em João 8,32 diz: conhecereis a verdade os libertará. Por isso que quando nós conhecemos a Jesus, nós temos a nossa vida liberta. Nós temos a nossa vida como essa introdução que você acabou de acompanhar. Estávamos feios, agora somos bonitos. Interessante, éramos feios, agora somos bonitos. Igual o filho pródigo. O filho pródigo chegou tão feio que depois que ele chegou, o pai banhou ele,
colocou uma roupa nova nele, colocou aliança, sinal de pacto. E o que aconteceu? Ficou bonito. É assim que o Senhor Jesus faz com a nossa vida, nos deixa bonito. Tópico A. Estava perdido e foi achado. O jovem saiu de casa com o egoísmo, com a maior alegria, e ele tinha consigo amor, comunhão e obediência a Deus. Mas tudo isso que ele tinha não serviu para nada, porque ele estava cego espiritualmente, porque ele já estava apegado ao pecado, e o resultado que ele obteve foi fracasso, desilusão, derrota das piores, para completar o maior vazio da alma. Esse primeiro ponto, ele já traz uma clareza que aquele jovem passou, uma pegação pelo pecado, um fracasso, uma desilusão, uma derrota e profundamente uma dor na alma. Por isso que não foi à toa que ele caiu em si, porque ele estava necessitando novamente voltar para a casa do pai dele. Por quê? Porque ele pensou que na casa do pai, até os trabalhadores, eles tinham comida, banho, ganhava dinheiro, mas só que ele estava num profundo abismo, dizendo entre aspas, profundo desilusão, profundo pecado. E o que aconteceu? Ele acabou caindo em si. E quando alguém cai em si, é sinal que novamente ele está com o coração triste, amargurado, fracassado, desilusão, e ele quer voltar novamente para a casa do Senhor. Por isso que não é à toa que Jesus sempre nos espera que nós venhamos nos arrependermos, tirarmos esse velho homem e colocar em nós a nova pessoa. O interessante é que Cristo nos ensina que nós precisamos ter esse novo homem, buscar essa nova vida, buscar essa mudança extraordinária que só Cristo pode trazer para a nossa vida. Você não é para habitar em pornografia, praticar prostituições. Você não é para ser um fracassado, para viver na desilusão, um derrotado, não. Você é um escolhido de Deus. Você é um vaso escolhido para Deus. Você tem direito, sentido, se você aceitar Jesus, você vai ter direito de ter uma vida eterna. Pense só comigo. Aqui na terra a nossa vida é passageira. É no piscar de olhos. Pisca olhos. A nossa vida é assim, passageira. No instante passa. Como o vento passa, depois acaba. Depois passa de novo, depois acaba. É assim. E a nossa vida é para ser preenchida por Jesus Cristo. A nossa vida é para ser preenchida por Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é que pode trazer mudança para a nossa vida. Por isso que eu já disse muitas vezes aqui neste vídeo, nesse canal, que as coisas mudando não nos conseguem libertar, a não ser Jesus Cristo que nos liberta. Precisamos ser igual esse filho pródigo, nos arrependermos e voltarmos para a casa do Senhor. Porque quando nós voltamos com a tristeza, a desilusão, e depois nós somos sarados. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos vocês cansados, sobrecarregados, e Cristo alivia. Cristo nos alivia e nos deixa bem completinho, bem bonitinho, porque nós agora conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos a luz da vida. Ponto 2. O jovem começou a pensar acerca do seu verdadeiro estado de separação e escravidão. Separação de quê? Do pai, dos irmãos, da mãe, separação de Deus. Ele se separou de Deus. Você prestou atenção, como eu disse no primeiro ponto, que ele ia levando consigo o amor, a comunhão e a obediência a Deus? Pois é, ele acabou se separando de Deus, porque ele estava com egoísmo, de gastar. E o interessante, quando alguém morre, é aí que surge a herança. Na verdade, o pai ainda estava vivo e deu a herança para aquele jovem. E pode ser que depois que o pai dele morreu, ele novamente ganhou a herança. Interessante, né? E o interessante é que nós precisamos apitar, sequenciar, ser.
precisamos buscar, precisamos abastecer de Deus. Porque é só Deus que pode aliviar nossa alma. É só Deus que pode trazer mudança para a nossa vida. Escravidão, ele estava escravo do pecado. Quantos por aí estão presos no pecado? Quantos por aí estão obcecados? Quantos por aí estão destruídos? Quantos por aí estão acabados? Quantos por aí estão magros, feios, sem dentes, cabelo grande? O seu corpo cheio de queimadura, o seu corpo cheio de areia, sujeira. Quantas pessoas não se encontram assim? E você, que está do mesmo jeito, volte para as casas do Senhor. Jesus vai te dar o alívio. Jesus vai te trazer mudança. Quantos ladrões por aí estão abatidos, angústias, só na bebedeira, só nas prostituições. Jesus te diz: eu quero salvar você. Eu quero salvar você. Quero fazer você mudança. Terceiro ponto: quando um servo de Deus, trabalhador na obra do Senhor, pregador, cantor, líder, se desvia dos caminhos do Senhor e começa a praticar coisas pecaminosas, ele ainda tem uma oportunidade de ainda voltar para a casa do Senhor. E isso só começa quando ele cai em si. O pai ou a mãe desse jovem tem que orar e esperar em Deus, porque só o Senhor convence o pecador. O pai e a mãe tem que esperar em Deus. Por quê? Porque o ser humano, porque os pais, ele não vai conseguir que aquele filho volte novamente para a casa do Senhor. Mas só que é o Senhor que faz com que aquele jovem volte novamente para a casa do Senhor. Porque é o Senhor que converte o homem. Interessante, né? Que os pais têm que orar. É a base de tudo, a oração. Nós devemos orar por aqueles que se perderam. Durante essa pandemia, muita gente se afastaram da igreja. Muitos jovens, adultos, meus senhores, muitos se afastaram da casa de Deus. Nós somos os escolhidos para os convidar, para fazer o diferencial. Nós somos escolhidos para os convidar, os evangelizar. Por quê? Porque nós temos a luz de Cristo em nosso ser. Quarto ponto: destacarei 4 características quando Deus espera o perdido. Ponto A: Deus tem compaixão dos perdidos, devido ao momento de tristeza que eles estão passando. Deus tem compaixão dos perdidos no momento de tristeza que eles estão passando. Você sabe o significado de compaixão? É você sentir a dor do sofredor ou a dor do próximo. Deus, ele tem compaixão. Deus, ele sente a dor do sofredor. Não a dor como ser humano, mas aquele sentimento que ele volte novamente para a casa do Senhor. Compreendeu? Ponto B: o amor de Deus é tão grande que nunca cessa de esperar a volta do pecador. Interessante que o amor de Deus é tão grande que nunca cessa que aquele pecador novamente volte para a casa do Senhor. Ponto C: quando o pecador que está com o coração quebrantado, ele volta para o Senhor e o próprio Deus o acolhe com perdão, amor e compaixão. Perdoa os pecados, amor e tem compaixão. E esse Deus é o que nós servimos. Esse Deus é o que nos ensina a nós que precisamos ser igual a Ele. D, para finalizar, essas 4 características: a alegria do Senhor pelos perdidos é incondicional. Incondicional, ninguém consegue explicar o amor de Deus que Ele tem com aqueles que se afastaram da casa do Senhor. Por isso, meu irmão, precisamos aguardarmos, precisamos entendermos que Deus ainda está às portas. Deus está te esperando para que você aceite Jesus, para que você venha assistir mais as coisas de Deus, aprender mais da palavra. Mas isso é quando você ouve a palavra de Deus e você está ouvindo a palavra de Deus. Aceite Jesus. Ponto 5. O jovem estava perdido na relação de afastado do Senhor. Ou seja, a vida de comunhão desse jovem para com o Criador estava morta.
A vida de comunhão deste jovem com o Senhor estava morta, estava fracassada, destruída, porque ele estava no profundo pecado. E o interessante, tem muitos jovens, muitos adolescentes que se encontram no mesmo estado, decadência, necessitando do amor de Deus, do perdão do Senhor. Procura bebidas, procura bares, procura as coisas mundanas, hotéis, motéis, e não consegue satisfazer os desejos pecaminosos. Mas quando pensa e cai em si, aí volta para a casa do Senhor. Para concluir este sermão, Deus ama quando o perdido retorna para a casa do Senhor, porque ele fez a coisa certa. Deus ama quando o jovem, aquele que se perdeu, volta para a casa do Senhor. Se esta palavra está todinha sendo para você, aceite Jesus agora. Estou te dizendo, aceite Jesus agora, porque esta palavra não foi minha não, foi diretamente de Deus. Vai, aceita Jesus, irmão. Escreva aqui embaixo, eu aceito Jesus. Já faz 2 vídeos que eu falo com essa intenção, te pedindo que aceite Jesus. Deus está falando contigo. Eu não sei nem quem é, mas Deus está falando com o inscrito aqui do canal, ou não inscrito. Mas Deus está te falando, aceite Jesus, porque Deus ele quer fazer um pacto com você. Deus ele quer fazer uma mudança na sua vida. Não importa se você tem tatuagem, se você tem um cabelo meio no grau, né? Não importa, mas Deus ele quer te salvar. Deus ele quer te fazer mudança. Deus ele quer fazer um diferencial na sua vida. Aceite Jesus, deixa aqui embaixo, eu aceito Jesus. Amém? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, aqui abaixo. Não se esqueça, para que o canal venha se prolongar cada dia mais. Amém? Fique com essa palavra. E eu termino dizendo, aceite Jesus.